Bem-vindos ao bate-papo espiritual. E hoje o que nós temos? Lá, 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 oiê. Lá, 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 oiê. Yeah. Dona Rosa Caveira chegou na minha vida trazendo riqueza. Rosas vermelhas e amarelas perfumam e protegem com sua grandeza. Ai, hoje eu quero falar sobre Rosa Caveira, como que ela entrou na minha vida. Oh, meu Deus, como que foi essa conexão com essa pomba gira. A Rosa Caveira, diferente das outras entidades que eu quero trazer nesse bate-papo, ela não apareceu para mim em um ritual de ayahuasca. Eu tava dormindo, não tava dormindo. Sabe quando você deita para começar a cochilar e de repente a sensação que eu tive é que eu fui projetada. Comecei a ver o Exu Caveira, que ele apareceu na minha frente, abriu um sorriso, mas logo que ele abriu o sorriso, eu fui sentindo aquela energia de amor mesmo, sabe? Dele ali emanando, e atrás dele apareceu uma outra caveira. E por que o Exu Caveira? Só para poder explicar, ele apareceu como caveira mesmo para mim, porque ele estava aparecendo como um homem, e eu já tinha entendido que eu tinha que estudar, começar a estudar, e eu tinha visto um vídeo que depois eu vou colocar até aqui embaixo, um link para que vocês acompanhem também, que é do Alexandre Comino. O Alexandre Comino, ele traz muito sobre essa conexão, não só com Exu, Pombagira, mas de forma visceral, e ele é adepto ao desenvolvimento em casa. Então ele dá cursos, treinamentos, enfim, e eu sempre acompanhando os vídeos dele, né, fui entendendo algumas informações. Então, dentre as informações que eu entendi, que ele foi passando, é que a entidade, ela aparece para você da forma mais confortável visualmente para você, para não te assustar. E eu olhei e falei, ok, eu olhei pro Exu Caveira, que ele sempre aparecia como homem, e falava assim, não, você pode aparecer da forma natural, eu não tenho medo. E eu falava pra ele, de verdade, eu não tenho medo. Até que ele apareceu no formato de esqueleto e, enfim, nunca tive medo, né? Não, ganhei. No outro vídeo eu mostrei que eu ganhei uma cabeça, um osso, né, de cabeça de boi, enfim. Então, como teria, né? E esqueleto também é o que a gente se torna assim que fim da nossa vida. Então, tava ele lá, nessa projeção, e apareceu essa outra caveira, só que essa outra caveira, quando eu olhava para ela, eu sentia uma energia mais feminina. E eu perguntava, mas quem é você? E a única coisa que ela virou e falou assim para mim, procura vai pesquisar como Exu Caveira Mulher que você vai saber quem eu sou. E aí eu voltei, fui direto no Google, dei lá, procurei Exu Caveira Mulher, quem que é? E a primeira coisa que apareceu foi Rosa Caveira. E aí, assim que eu falei Rosa Caveira, eu até tomei um susto, porque de repente é como se abrisse uma tela na minha frente aqui e aparecesse, então, aquele esqueleto feminino agora com rosas vermelhas. Então, aí naquele momento eu entendi que era uma constatação. E eu só entendi que aquilo era uma constatação porque eu acompanhei vários vídeos desse Alexandre Comino, que me ajudou muito. Então, fica aí, hashtag dica para você entender, né? Porque nesse período de tempo, também confesso, né, em relação à conexão com a espiritualidade, que eu achava que eu tinha que ir no centro de Umbanda, que eu tinha que me conectar, que de repente eu tinha que prestar serviço lá, e a espiritualidade foi me mostrando que cada um tem o seu caminho, e que não era para eu ficar preso em doutrinas, e que se eles estavam vindo sempre fazendo orientações comigo, era exatamente pelo fato que eu não ficar delimitada. E eu, ok, então apareceu a Rosa Caveira. E aí o que eu quero falar sobre a Rosa Caveira? Que quando ela apareceu, aí ela apareceu nessa noite, e na outra noite eu sonhei com ela, e para mim foi um sonho lúcido, porque eu era muito real. E ela me trouxe lembranças de todos os momentos
que ela esteve comigo. E para mim, aquilo foi muito mágico, porque eu não tinha reparado durante a minha trajetória de vida que em determinados momentos era ela que estava ali presente, me ajudando, me orientando. E com o passar do tempo, não foi tudo de uma vez, né? Que não é uma conversa que eles trazem uma informação completa e a gente acaba entendendo o papel deles na nossa vida. Afinal, já é uma jornada de 5 anos. E ao longo desses 5 anos, em relação à Rosa Caveira, essa pombagira, o que eu aprendi com ela? Aprendi a ter amor próprio, aprendi a respeitar o meu tempo, a ter tempo para olhar para mim. Só que tudo isso foi gradual, porque a gente falando parece fácil a gente fazer, parece fácil, sabe? Mas não é. E eu digo isso porque uma das coisas que ela me ajudou muito foi que eu estava num relacionamento, tinha saído, na verdade, já de um relacionamento, mas aquele sentimento, sabe aquele sentimento ruim que fica de você se sentindo a pior pessoa do mundo? Aquilo ainda reverberava porque a sensação que eu tinha era que, mais uma vez, eu estava passando por aquilo, ou seja, era uma coisa cíclica. Então, de novo, um relacionamento com o mesmo resultado, com um resultado muito parecido. Sabe que você já tá cansada disso, mas tem hora que você começa a olhar e fala: meu, é impossível eu sempre escolher um relacionamento errado, né? O que eu não tô vendo que tá fazendo eu escolher a pessoa errada? E aí sim, num ritual de ayahuasca, eu tinha pedido para ir no banheiro, já tinha consagrado a medicina, já estava no meio do ritual, mas a gente sente vontade de ir no banheiro e pode. Aí um cuidador vai te acompanhando até o banheiro, porque você está sob o efeito da medicina. Aí eu ali, enfim, fiz o que eu tinha que fazer, fui lavar a minha mão. E o banheiro, geralmente, eles não ficam com a luz acesa, eles ficam com velas, né? Porque para manter a cabeça num determinado estado, que isso é explicado, né? Que a nossa mente, para poder dormir, para entrar numa certa frequência mental, a quantidade de luz influencia significativamente. Desta forma, nos banheiros, então, fica-se vela. E com base nisso, eu estava ali na frente do espelho, lavando as minhas mãos, quando eu ouvi uma voz falando: você já parou para poder olhar para você e ver como você é linda? Mas não linda por fora, linda por dentro. Olha a pessoa batalhadora que você é, a pessoa resistente. Olha, você chegou até aqui. E ela começou a descrever cada coisa sobre mim. E daqui a pouco as lágrimas começaram a correr, porque eu mesma não tinha parado para poder me ver daquela forma, sabe? E aí, só que ela sempre via em formato de voz. E aqui em casa, enfim, eu tive a oportunidade, num sonho, enfim, ver o rosto dela, conversar com ela, e foi um presente mesmo, essa espiritualidade, e entendê-la, como entendê-la na minha vida, sabe? Como ela atua na minha vida e me permitir isso sem preconceito, sem limitações, sabe? E porque eu ouvia muito vídeo, porque tem muito vídeo aí no YouTube falando: pombageira, porque é sensualidade, muita gente leva pro lado de vulgaridade, pro lado da sexualidade, e muito pelo contrário. A pombagira, ela traz à tona aquilo que você precisa curar de você com você mesmo, entendeu? Então, ela me ensinou algumas impulsividades, algumas compulsividades, a como
controlar, como gerenciar, mas não que ela foi falando, olha, isso aqui seu tá errado. Ela sempre coloca assim, fique atento nessa sua atitude, observe a sua ação, entendeu? Aí você para, no começo você não aceita, você rejeita pelo fato, não, eu tô fazendo certo. Aí você cai na questão cíclica de novo, aí você olha, começa a olhar e fala, ok, tô passando de novo por isso, sabe o tipo efeito borboleta? Ok, o que que eu tenho que aprender com isso? E a gente vai nesse efeito borboleta até que chega uma hora que você fala assim, ok, eu entendi como eu tenho que aprender, o que eu tenho que fazer. Hoje eu já não caio tanto nesse efeito borboleta, porque hoje eu já entendi. Quando chega o recado, eu já entendi, tipo, ok, já sei o que eu tenho que ver, eu já não fico naquela desconfiança, já não fico mais naquela teimosia, naquela luta de ego, sabe? Já não fico mais. Mas a Rosa Caveira, literalmente, gratidão. Não só a ela, eu tenho outras pombagiras que atuam comigo. Eu tenho a Navalha, eu tenho as 7 saias, eu tenho a pombagira cigana do ouro. Mas cada uma eu fui aprendendo que elas atuam em áreas diferentes de relacionamento. Então, a minha Rosa Caveira, ela atua na área ela comigo mesmo, como eu tenho que lidar, como eu tenho que me conhecer, mas como pessoa, como mulher, entendeu? E tratar isso, a minha relação comigo mesma, né? Porque a gente também se autodestrói com pensamentos negativos, pensamentos negativados. E ela veio trabalhar isso, não pense isso de você, trabalhe, você é capaz, você... Então, me trouxe esse benefício, essa orientação. Já a minha pombagira navalha, ela já me ajuda nas relações em relação aos clientes, em questão de, às vezes, corte energético, às vezes de conexão, às vezes de entendimento energético, entendeu? Mas ela sempre vai trazendo isso com frases, às vezes eu passo pela situação e aí depois vem o discernimento, e como eu sei com quem eu me conecto, aí, às vezes, eu olho e falo assim, ok, gratidão, Navalha, por isso, por esse aprendizado, né? Que nem toda a informação chega antes, às vezes a informação, às vezes você passa pela experiência e depois você tem o discernimento para compreender, mas tudo isso é o quanto você está aberto e conectado e se permitindo que isso aconteça. Então, esse foi o bate-papo de hoje, que eu queria trazer um pouquinho dessa minha experiência de conexão, principalmente com essa minha pombagira Rosa Caveira. Eu tenho vários relatozinhos com ela, mas a respeito de conexão, que era o que eu queria trazer nesse vídeo, é isso daí. Então, Laroie, minha Rosa Caveira, Laroie, minhas outras pombagiras, e independente da sua religião, da sua conexão, se permita, porque a gente é conectado a tudo. Eu quero trazer aqui experiências, que eu tenho experiências com energias que a gente frequencia de quem é do grupo batista, pessoas evangélicas, budistas, entende? O que eu quero dizer é que tem espaço para todos. E quando a gente se permite, a gente consegue ver que a gente não é somente aquilo, a gente é uma totalidade, o nosso panteão espiritual é muito maior do que a gente imagina. Então, hoje, falar de pombagira, antes eu tinha um certo receio, medo que as pessoas fossem ter um certo preconceito, e hoje eu olho e falo, bobo é aquele que não se conecta com essa energia e não se permite, principalmente, olhar para si. Aquele que não se conecta com pombagira, com certeza não olha para si, porque ela vai estar lá, ela faz parte da sua ancestralidade. Tive que aprender e entender isso. Quem que era essa espiritualidade? Quem é essa entidade que me acompanha e por que me acompanha, entendeu? E também distinguir para poder saber que vozes que eu estava ouvindo, para ter certeza que estava ouvindo vozes de luz, bons mentores, né? Mas isso também vai do que você está vibrando, como você tá, o que você está frequenciando. Mas isso é outro papo para um outro bate-papo espiritual. Por hora, Laroie, Rosa Caveira, vamos ficando por aqui. Que você faça essa conexão gostosa com as suas entidades. Vou deixar o link aqui do Alexandre Comino para que vocês acompanhem, vejam e até façam o curso com ele.
e aí extraiam o melhor que vocês possam para vocês. Não é para, eu incorporo a rosa caveira? Incorporo. Mas a pergunta é, para quê? Para quem? Se não for para levar o bem, se não for para fazer o bem, eu não tô aqui para fazer show nem espetáculo. E isso eu aprendi com ela. Então, é essa a questão da entidade. Ela não tá ali para incorporar e fazer você fazer show espetáculo, a não ser que isso seja algo inerente seu. Aí, vamos pro picadeiro fazer a cena, né? Principalmente quando não está linkado com um propósito de caridade, um propósito de bem. Então é isso, por hora eu fico aqui, deixe o seu like se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal se você é novo e acabou de chegar por aqui, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos quando forem postados e vejo vocês no próximo bate-papo espiritual. Beijo, fui!